Olá! A partir de agora você vai acompanhar Viva Bem. Este é um projeto multimídia em multiplataformas, que começa, aliás, muito bem, numa entrevista sobre saúde, os cuidados conosco mesmo e com aqueles com quem nós convivemos. Para isso, nós vamos conversar com o Dr. Leandro Minoso, que é geriatra e nutrólogo. Vamos lá, este é o primeiro Viva Bem. Doutor Minoso, nós estamos iniciando uma nova série, multimídia, multiplataformas, e eu tenho o prazer de falar contigo nesse primeiro programa, porque já tivemos outras conversas, mas pela maneira como, na função de geriatra, eu uso a função de propósito, e como nutrólogo, você lida com áreas muito sensíveis na vida das pessoas. E eu pergunto, estar com tendências a Alzheimer tem a ver com idade, tem a ver com história, tem a ver com histórico, tem a ver com DNA? Vamos começar por aí. Bom, parabéns aí, Heitor, pela iniciativa. Acho que é sempre tempo da gente reinventar e principalmente trazer informações aqui para a comunidade do Vale dos Sinos, também para fora, porque hoje que a internet te possibilita isso. Não temos limites. Ser visto por outros, em outros pagos. É importante te explicar um pouco sobre Alzheimer, uma vez que cada vez mais nós passamos a conhecer pessoas que enfrentam esse grande desafio, né, de ou estar sendo acometido pela doença de Alzheimer ou estar cuidando de um familiar Sim, que pela doença é acometido. É uma doença que tem muita relação principalmente com o estilo de vida, tal qual é a doença cardíaca, muito relacionada com o estilo de vida, mas carrega assim um pouco de tendência genética, mas hoje a gente sabe, em 2019, que o grande peso dela acaba sendo a questão do modo como a gente leva a nossa vida e do ambiente no qual nós vivemos ou fomos criados. É uma doença relacionada com o envelhecimento. Ao redor dos 65 anos, a gente vai ter 1% da população idosa acometidos por um quadro demencial. E chegando aos 90 anos de idade, esse número passa aí dos 30%. Ou seja, quanto mais tempo nós vivermos, maiores são os riscos da gente desenvolver a doença de Alzheimer e outras doenças que juntas formam o que a gente chama de demências. Ou seja, a gente é acostumado a achar que tudo que é esquecimento é Alzheimer, mas não, a gente tem outras doenças que também dão esquecimento e não são Alzheimer. E a essas doenças todas nós denominamos de demências. E que também não se limitam a essa faixa etária que nós falamos. Quer dizer, é possível que alguém, antes de chegar à terceira idade, já tenha sinais ou possibilidades de se detectar, ou é exclusivo assim que detectar pessoa tal que está com Alzheimer é realmente ligado aos 65 e por aí? É uma doença que acomete principalmente pessoas idosas e a partir dos 75 anos a gente vê os casos se avolumarem. No entanto, é uma doença que pode acometer até mesmo pessoas antes dos 60 anos. São casos mais raros, porém eles podem sim acontecer. Quando se pensa em hereditário, esta é a melhor maneira de procurar origens ou é melhor não procurar e encarar quando você está na realidade com a doença ou tem alguém que esteja com ela? Bom, a questão assim, casos muito precoces, né, principalmente antes dos 65 anos, a gente deve sempre suspeitar de uma alteração genética e a gente pode sim, em alguns casos, buscar identificar qual é o gene que está responsável pelo esse quadro demencial precoce ou pela doença de Alzheimer precoce. Existem alguns genes que a gente já sabe que eles existem, né? O gene, por exemplo, da apoproteína Epson. A gente acaba não fazendo esse exame de maneira corriqueira, porque mais da metade dos pacientes que vão desenvolver Alzheimer não tem esse gene. Ou seja, saber que tem ele te faz ter um risco aumentado, mas não é uma sentença. Então, atualmente, a gente ainda não indica os testes genéticos mais comuns
para toda a população, porque não vai ter um impacto tão grande na questão de prevenção. Pode ser que nos próximos 5, 10 anos a gente mude isso, para ver, eu vou ter um outro gene que aumenta meu risco para Alzheimer, de repente, ao tratar hipertensão arterial, eu posso usar um remédio específico que vai diminuir sim meu risco, né? Então isso pode vir a acontecer, mas atualmente a gente orienta todo mundo da mesma forma. Qual é a forma? Fazer atividade física, fazer exercício físico, começa por aí, estimular a mente das diversas formas, de repente até escutando um podcast interessante como o do Heitor, né? Ou ouvindo seus programas no rádio, ou lendo os livros que eu escrevo, os textos, então, estimulando a mente de qualquer forma, mantendo uma alimentação muito saudável, principalmente aproximada da dieta mediterrânea, uma dieta rica em legumes, pobre em açúcar, pobre em farinhas refinadas, né? Então rica em azeite de oliva, diminuindo a carga de estresse, dormindo bem. Então, são diversas alterações, aliás, são diversos os caminhos que nós sabemos hoje que previnem o Alzheimer ou fazem que ele apareça muito mais tarde. Então hoje não se faz teste genético para ver só em quem nós vamos fazer a prevenção. A gente indica essas estratégias preventivas para todo mundo. A minha impressão muitas vezes é de que existem dois tipos de pessoas. O que não quer saber, não vou procurar o médico, vou lá só para ele me dizer o que eu não quero ouvir, e aquele que parece que sempre tem que estar doente. E daí situações como de Alzheimer ou outras que você citou acabam sendo um peso. Parece que a pessoa tem que ir atrás, procurar, consultar e descobrir alguma coisa. Os dois extremos me parece não são aconselháveis, mas fazem parte do dia a dia da maioria das pessoas, é minha compreensão. Hoje, até a gente tinha algo que a gente percebia na geriatria, que era aquelas pessoas que chegavam na meia-idade ou na terceira idade e nos procuravam espontaneamente com queixas, né, subjetivas de memória. Antigamente a gente achava que isso era um sinal de estresse ou de ansiedade ou depressão. Sim. Atualmente, Heitor, a gente já fica um pouco mais preocupado naquelas pessoas que acham que estão ficando esquecidas. Então, a gente começa a olhar para elas de uma maneira mais cuidadosa, alguns estudos mostraram que essas pessoas podem sim no futuro vir a ter mais casos de demência. Então isso a gente mudou um pouco. Mas acho que concordo contigo, né? A gente tem que cuidar casos de hipocondria, formas modernas de transtornos obsessivos em relação à própria saúde, corpo, por exemplo, né? Ou comer extremamente saudável além da conta. A gente sempre observa isso. Mas infelizmente o que a gente mais tem, Heitor, são pessoas que fazem de conta que saúde... eles fazem de conta que eles são tipo o Grêmio, né? Imortais, que nunca vai acontecer nada com eles, vão ganhar sempre tudo, que são copeiros, né, na vida, só que não é bem assim que funciona. A gente, passando aí os 50 anos, os problemas começam a surgir cada vez mais, e essa postura de negligência com a própria saúde não é boa. Agora, algumas questões que você citou antes, como a alimentação, o exercício físico, esses de fato não têm idade. Nem para se começar, mas também o cuidado de não se exceder, porque eu vejo gente assim que eu me impressiono com a fisionomia deles quando passam caminhando ou correndo por mim, parece que o cara está se matando, está fazendo aquilo com um sacrifício, assim, eu penso assim, será que ele está fazendo bem para ele? Há uma forma de se orientar as pessoas para aproveitar bem também o próprio exercício físico, assim como a alimentação? Bom, a gente recomenda exercício físico de intensidade moderada aeróbico, 150 minutos por semana. O caminhar rápido que fica ruim para tu falar. Essas formas que tu deve ter ver pessoas correndo em longas distâncias, ou correndo em velocidade muito alta, ou fazendo atividades muito intensas, a gente orienta, né, uma série de precauções, principalmente para evitar lesões ou que aquilo faça bem para ele, né? Então a gente sempre tenta ver como orientar essas pessoas que tentam fazer esse exercício de uma maneira mais intensa, né?